assim, criada há 24 anos atrás, a igreja Ebenezer. Comunidade esta que eu e você fazemos parte. Acredito que você ama essa igreja. Acredito que você ama as pessoas desta igreja. E é por isso que você faz parte desta comunidade. E o propósito? Qual é o propósito desta série? Qual é o objetivo? O objetivo é desafiar a todos nós aqui, nesses domingos, a vivermos a comunidade. Não apenas sermos membro, participar da comunidade é bom, mas viver ela, eu garanto para você que é melhor ainda. Fazer parte das coisas dela, como ela funciona dia a dia, é melhor do que ser apenas um número. Então, o desafio nosso é estimular você, a mim, a vivermos mais essa comunidade, vivermos mais esta igreja, atuando assim nas áreas de necessidades, amando as pessoas, apoiando as pessoas dessa igreja, e não sermos apenas um consumidor da igreja, certo? Não sermos apenas um consumidor de algum tipo de produto desta igreja, e colhermos também os benefícios de nós vivermos ela. Então, se você ama essa igreja, se você ama os irmãos desta igreja, eu te convido a participar durante esses 3 domingos que nós iremos ter, e colocar em prática, certo? Em colocar em prática tudo aquilo que Jesus vai nos discipular aqui. Amém? Amém. Hoje nossa reflexão é sobre assumirmos então um compromisso de servir na comunidade e servir as pessoas que aqui estão. Servir. Comprometidos com o servir. Servir demanda de nós engajamento. Servir demanda engajamento das pessoas. E é algo que não está muito fácil as pessoas se engajarem. E o problema não é só na igreja. Hoje as empresas enviam funcionários, trazem coachings para estimular os funcionários a estarem sempre engajados na empresa, sempre em produtividade na empresa. Mas também não é um problema só em empresa. Engajamento também está sendo um problema no próprio relacionamento do casamento. Quantos não estão engajados no relacionamento, proporcionando assim algo benéfico na família, no lar, para a esposa ou para o esposo, porque não está engajado. Talvez ele está engajado na empresa, mas não está engajado para que o relacionamento flua da melhor maneira. E com certeza também, se na empresa que você trabalha, que tem o seu salário, se na família, no casamento que você casou, pretende, e assim a Bíblia manda, por apenas 2 casos que nós não vamos falar aqui, continuar casado, está difícil. Imagine então na igreja, como que vocês acham que está? Mas o problema não é só nosso. Acredito que em todas as igrejas está tendo uma certa dificuldade. E conversando com alguns pastores amigos meus, eu cheguei a uma conclusão que há uma crise no exercício comunitário da fé. Que nós temos que assumir que há uma crise nisso. E esta crise, muitas vezes, é por causa de mim. Analise você, que talvez essa crise de exercício na comunidade da fé que você faz parte, é por causa de você também. Por que vivemos essa crise de engajamento das pessoas em diversas áreas? O sociólogo Zygmunt Bauman respondeu essa resposta. Ele disse: porque nossos relacionamentos estão líquidos e nossas ações estão cada vez mais centradas em nós mesmos.
Os relacionamentos estão líquidos e as pessoas estão cada vez mais individualistas. As pessoas cada vez mais fazem coisa onde ela recebe o retorno disso. Nós estamos com falta de conexão. Há uma falta de conectividade entre as pessoas. Quanto mais a conexão virtual aumenta entre as pessoas, seguidores, Facebook, Twitter e tantas outras coisas, cada vez menos nós temos essa conectividade relacional. E nunca na história recente, nunca, foi tão importante e fundamental participar de uma comunidade cristã. Principalmente se você é pai e se você é mãe, se você tem filho, nunca na história recente é tão e vai ser tão importante você fazer parte com sua família, seus filhos, de uma comunidade cristã. Os nossos filhos precisam criar conectividade, relacionamentos com pessoas da igreja. Nossos filhos precisam disso. Só que a comunidade precisa para isso de pessoas engajadas na missão, engajadas no propósito e engajadas na visão. E nós precisamos então dar a essa resposta para essa crise de engajamento na comunidade. E em 1 Pedro capítulo 4, versículos 7 ao 11, vocês vão lendo e acompanhando, nos mostra como nós podemos responder para essa crise de engajamento na igreja. Essa carta de 1 Pedro que você está abrindo, nós vamos ler aqui no slide, ela não foi enviada a uma igreja em si específica, a uma cidade como era a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, aos Colossenses. Mas esta carta teria que correr por diversos irmãos, porque esses irmãos não estavam mais em suas cidades. Esses irmãos agora haviam sido espalhados pela Ásia Menor, por causa da perseguição, eles haviam sido desterrados. Mas mesmo assim, eles eram engajados na missão, no propósito, na visão, servindo a outras pessoas. Então, quais são as respostas que o texto pode nos dar para nós respondermos a essa crise de engajamento que existe nas igrejas? Quais são a resposta que a partir de hoje nessa série, você vai ser discipulado por Jesus, que vai te estimular a você dar essa resposta para você se engajar, porque a Bíblia manda a comunidade presente aqui, a igreja Ebenezer. A primeira coisa que eu quero pensar com os irmãos é que nós precisamos resgatar a consciência de que o fim está próximo. Muitas pessoas não estão mais engajadas na comunidade, servindo a comunidade, porque isso já não está mais na sua consciência, que o fim está se aproximando. A Bíblia diz: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Nós só vamos responder a essa crise de engajamento quando nós resgatarmos de fato. Não é apenas um conhecimento teológico de que o fim está próximo, mas resgatarmos de fato essa consciência que nós estamos caminhando para aquilo que Deus há de cumprir, e está muito próximo, muito próximo. Porque talvez se nós perguntássemos aqui, se você quer de fato que Jesus venha e resolva o problema agora, a primeira coisa que vem em sua mente, você fala: mas eu estou quase terminando o curso.
Eu estou quase adquirindo aquele sonho tão desejado. Aguenta mais um pouquinho aí, Jesus. Eu tenho uns planos aqui para fazer. Eu tenho tantas coisas ainda para resolver e eu elaborei tanto esse plano. Pergunte para si mesmo e responda para si mesmo, para você não ficar constrangido. Se Jesus agora, lógico que hipoteticamente, ele te perguntasse se ele poderia vir agora, qual seria a sua resposta? Ele falasse: mas tudo isso que você quer adquirir, tudo isso que você tem adquirido, tudo isso que você tem planejado, não vai mais acontecer. Qual seria a nossa resposta a ele? Paralelo a esse texto, a Bíblia nos dá algumas dicas, porque há essa crise de servir na comunidade. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Não está assim, fala a verdade, está facinho, mamãozinho com açúcar, né? No fim de todos os tempos vai ter tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas. Não está assim não. Ou está? Acho que não. As pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Não é possível. Alguém aqui, as pessoas lá não estão assim lá fora. Pelo menos aqui, tomara que não, mas serão arrogantes e orgulhosos. Será que tem alguém assim? Zombarão de Deus. Desobedecerão a seus pais, e serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão a outros. Abrindo um paralelo aqui, farão fake news. E não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Será que você consegue aí, na sua mente, pensar, será que está assim? É isso que essa passagem quer nos dar a ideia, que nós precisamos resgatar a consciência, que nós estamos no fim. Nós estamos caminhando para o fim, e o fim está próximo. E quando nós olhamos para isso, isso tem que me dar a ideia, então, se o fim está próximo, eu preciso fazer algo para Deus. Eu preciso me engajar nas coisas de Deus, eu preciso me engajar no trabalho da comunidade, eu preciso me engajar a servir as pessoas. O que eu quero dizer é que engajamento em uma comunidade cristã, relevante, bíblica, é fundamental na medida que o dia do fim se aproxima. Engajamento em uma comunidade cristã, relevante, bíblica, é fundamental na medida que o fim se aproxima. É por isso que Mueller disse que a sensação de viver às portas do desfecho da história e de um novo começo radicalmente distinto é a explicação da vitalidade e do engajamento dos cristãos. Por que que a igreja de Atos era tão engajada na missão, no propósito, na visão e na comunidade? Por quê? Porque eles viviam como se fosse os últimos dias. E como eles viviam como se fosse os últimos dias, eles não podiam fazer outra coisa a não se engajarem. O que vai nos mover a nos engajar na comunidade é essa mesma consciência, viver como se fosse o último dia, porque o fim está próximo. O fim está próximo, irmãos. A segunda resposta que podemos dar a essa crise de engajamento é que nós precisamos resgatar o amor. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente. Se Pedro está falando de amar sinceramente, é porque é uma possibilidade
de não amar sinceramente as pessoas. Mas Pedro está dizendo, olha, vocês têm que amar sinceramente. E sem amor entre nós, sem amor não há como construir uma comunidade de fé autêntica. Porque aqui nós não estamos apenas construindo uma comunidade, mas estamos construindo uma família. E sem amor, nós não conseguimos fazer isso, sem cuidado, sem preocupação. Sem se preocupar com os irmãos que não estão vindo, talvez. Porque não adianta, irmãos, vocês perguntarem, porque eu sei o porquê, a causa, ou porque não querem mais vir. Mas as pessoas me perguntam, por que fulano não está vindo? Pergunte para a pessoa, por que ela não está vindo. Se preocupe, mostre para a pessoa que você está preocupada com ela. Sem isso, não tem como construir uma comunidade de fé autêntica. E só tem uma forma: amando de tal forma para aceitar também as imperfeições, as limitações dos outros e também enxergar as qualidades dos outros. Isso é amor sincero, é aceitar que tal pessoa é limitada, mas o outro irmão consegue compensar essa limitação, e o outro que faz parte da comunidade compensa a limitação do outro. É aceitar as imperfeições dos outros, mas também conseguir enxergar as qualidades das pessoas. E nós temos dificuldade nisso, porque nós somos muito bons em encontrar falhas, encontrar imperfeições, enxergar limitações, mas nós nos recusamos muitas vezes a verbalizar a qualidade da pessoa. Isso é amor sincero. Mas isso só se acontece quando a pessoa vive a igreja. Ela se preocupa com a pessoa porque ela vive a igreja. Ela aceita as limitações porque ela vive a comunidade. Ela enxerga as qualidades porque ela vive a comunidade. A terceira resposta que podemos dar a essa crise de engajamento é resgatando então, terceira e última, resgatando o compromisso de servir. Deus concedeu um dom a cada um. Ninguém pode dizer que não tem dom, certo? Porque a Bíblia diz que Deus deu um dom a cada um. Todo mundo tem dom. Todo mundo tem talento. E Deus concedeu um dom a cada um, e vocês então devem usá-lo. Devem usar o dom. Para quê? Para servir aos outros, fazendo então bom uso da múltipla e variada graça divina. Faça-o com a força que Deus lhe dá. A Bíblia nos diz aqui que Deus deu um dom a cada um de nós. E aí você pergunta, para que Deus me deu o dom? E a resposta é clara: você gostando ou não, Deus deu-te um dom para não ficar para si, mas para servir o outro. A Bíblia diz isso. Se Deus deu, Ele já deu esperando que você faça algo. E se você não faz, você está se recusando àquilo que Deus te deu para um propósito. Ah, mas eu não vou tocar mais na igreja. Eu não vou mais cuidar das crianças. Ah, eu não vou mais ajudar os diáconos. Ah, eu não vou mais ficar na recepção. Eu não vou mais ajudar a fazer um cafezinho. Seja lá o que for. Me perdoe, mas quem mandou você não fazer mais isso? Eu garanto para você que não foi Deus. Eu garanto para você que não foi a Bíblia.
que nós precisamos entender é que Deus deu um dom e o dom não é nosso. Esse dom é de Deus. Ele te deu para que use. Não cabe então a você. Você não tem permissão para decidir se você vai usar como, quando e onde. Você não tem permissão para isso. Por quê? Olha para mim. Porque se você faz isso, você desobedece a Deus. E desobediência é pecado. É pecado. Então, quando eu me recuso a usar esse dom, esse talento que Deus me deu para servir ao próximo, e perceba, você tem o dom de falar, então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar, tudo é dom. Tudo é dom. Talvez você não tenha o dom para tomar a frente, liderar, falar, mas você tem o dom para fazer algo. Tem o dom de ajudar? Faça com a força que Deus lhe dá. Perceba aqui ainda. Para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Qual é a ideia aqui? A ideia é tentar usar da forma que Deus usaria. Usar o seu dom e talento da forma que Deus usaria. Você tem feito um bom uso do seu dom na comunidade local? Você tem servido aos outros com os dons que Deus lhe deu aqui? Porque quando falamos de construir, meus irmãos, uma comunidade de fé relevante, a pergunta é: quem vai construir? O pastor vai construir? O líder vai construir? Quem vai construir uma comunidade de fé relevante, bíblica, que atua na sociedade, que impacta a sociedade, que serve as pessoas? Quem vai construir essa comunidade de fé? Somos nós. Sou eu e você. De que forma? Com os dons que Deus nos deu. O problema hoje é que as pessoas estão cada vez mais se tornando consumidores de igreja. E quando fica sabendo que a outra igreja está oferecendo algo melhor, um melhor louvor, uma melhor palavra, estão dando desconto no dízimo de 6 meses lá, são consumidores de igreja. E as pessoas cada vez mais, nós vivemos essa crise de cada vez mais estamos tendo consumidores de igreja. E assim nós não conseguimos construir uma comunidade de fé relevante. Porque eu não vivo a igreja, eu participo nos domingos, mas eu não sei quais são as carências, eu não sei aonde eu posso atuar, eu não quero também saber, porque senão vai demandar de mim compromisso. Mas compromisso eu já tenho os meus. Para que eu vou querer compromisso? Eu já tenho os meus, e os meus, ó, bem-vindo, os meus também, tá? Se eu perguntar aqui para todo mundo, os seus compromissos estão, né, irmã Mara? Vocês querem saber de compromisso? Conversa com a irmã Mara, que essa mulher, todos nós temos compromissos. Nós temos construído, queremos construir cada vez mais uma comunidade de fé relevante, bíblica, que atua. Quem vai construir? Somos nós, que não vamos ser somente consumidores de igreja, mas vamos viver a igreja.
Vamos viver a Ebenezer. Mas talvez você pode me perguntar: beleza, pastor, mas eu não sei aonde atuar, não sei o que fazer, então eu preciso te dizer que acabou o seu problema. Acabou o seu problema. Se for esse o problema, você não vai ter mais. A partir dessa semana, nós vamos fazer um link, você vai entrar lá e vai falar que você quer atuar em alguma área, e nós vamos ter uma reunião aqui para iniciarmos 2023 com pessoas engajadas nessa igreja. Nós estamos aqui hoje quase 80 pessoas, fora as crianças. Já pensou se nós nos engajarmos e vivermos a igreja de fato? Então essa semana você vai poder entrar lá, e nós vamos marcar uma reunião, todos aqueles que responderem, que querem servir aqui na igreja, que querem servir a comunidade, e direcionar você para um lugar onde o seu talento seja usado de forma intencional. E todo mundo aqui colher o fruto do talento que você tem. Amém? E assim iniciarmos 2023 com mais pessoas engajadas nessa comunidade. Porque nós estamos construindo uma família de fé relevante, bíblica. E quando eu digo nós, todo mundo tem que ser participativo nisso. Lembre-se que não cabe a você decidir se você usa, como usa, quando usa. Não cabe a você. Se você não está servindo aos outros com seus dons, eu preciso te falar novamente, você está pecando em desobediência. Então para com esse negócio que pecado é só aquelas coisas, sabe? Para com isso, pelo amor de Deus. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, nós pecamos, irmãos. E o nosso pecado ofende a Deus. Então nós ofendemos a Deus muitas vezes com uma desculpa que nós já temos muita coisa para fazer. E Deus se ofende com isso. Por quê? Porque é pecado se nós não estamos fazendo exercício dos nossos dons. Mas para você ter alguém como referência, lembre-se de Jesus. Lembre-se de Jesus, que sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas veio em forma de servo para servir. Agora, por que nós queremos ser melhores do que Jesus? Por quê? Algo está errado. Algo está errado. Lembre-se que Deus te deu um dom, e o uso desse dom traz glória para Ele. Eu vou ler aqui que eu não fiz o slide, não estava programado, mas a continuação do texto diz que tem o dom de ajudar, faça-o com a força que Deus lhe dá, e assim tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. Se a passagem está falando em servir, quando você serve aos outros com seus dons e talentos, você traz glória para Deus. Para encerrarmos, uma certa feita em uma reunião, o pastor Ricardo Agreste estava falando conosco ali sobre chamado, e ele contou a história de Eric Liddell. Eric Liddell foi um atleta que foi medalhista olímpico no ano de 1929, se não me falha a memória. E ele se preparou para uma prova de 100 metros. Só que tinha um problema, esse camarada era crente. Era escocês, crente, e chegou lá, a prova era no domingo. Ele falou assim: eu não posso correr no domingo porque eu tenho uns compromissos lá na igreja.
eu não posso correr. E ainda não tinha todas essas regras do Comitê Olímpico, deixaram então ele correr no sábado. E no sábado a corrida era de 400 metros, mas este homem se preparou para uma corrida de 100 metros. Mas ele falou, vamos embora. E ele foi lá, ganhou a medalha e também fincou o recorde olímpico da época. Acabando-se então as Olimpíadas, esse homem toma uma decisão de ser missionário na China. E esse homem agora pega a sua família e vai para a China para ser missionário. E para de correr. E lá ele fica um certo tempo e volta a correr lá, somente como hobby. E depois de anos, ele e a família são mortos na China, servindo a Deus, servindo a igreja com seus dons. E no diário de Eric Liddell está escrito: Deus me fez veloz, e quando eu corro, eu sinto Ele sorrir. Deus me fez veloz, e quando eu corro, eu sinto Ele sorrir. O que eu quero dizer com isso é que quando você toca, quando você exerce o dom que Deus lhe deu, Deus sorri. Quando o Felipe toca, o Carlos, o Felipe, a Marcela toca, você não está fazendo algo para si, Deus sorri. Quando a recepcionista recebe as pessoas lá fora, ali na entrada, e as pessoas se sentem acolhidas, Deus sorri. Quando você chega no dia de chuva e os diáconos estão lá fora com aquele guarda-chuva imenso para te receber no carro e traz para dentro, Deus sorri. Nesse momento Deus está sorrindo, ali vendo as professoras servindo as crianças, porque ela está fazendo exercício de seus dons. Deus sorri. Quando uma pessoa, o Paulinho está fazendo a transmissão lá, e ela está exercitando então um dom que ninguém vê ele lá, mas foi o dom que Deus deu a ele, e Deus sorri. Aliás, você sabia que nós temos uma família que veio para a igreja por causa de uma transmissão? Né, irmã Ruth? Irmã Ruth e irmão Isaac conheceu a igreja pela internet. Sabe o que é isso? Quando nós não tínhamos muito, né, Paulinho? Aqui como fazer, e fazíamos com celular, e vira o celular para cá, naquele tempo de pandemia, e vai. O Paulinho vinha, mesmo sendo de outra igreja, olha só, mesmo sendo de outra igreja, ele vinha, exercitava o dom dele, e Deus sorria, e alcançou pessoas para nós aqui. Nós temos tantos jovens aqui, né? Não muitos, né? Mas jovens nós temos aqui. Quantos de nós, você irmão, irmã, será que você está fazendo Deus sorrir? Eu sei, não está na Bíblia isso. Não está na Bíblia. Mas eu estou falando do exercício do seu dom. Deus te deu para você exercitar. E se você ofende a Deus quando não obedece o que Ele manda, eu tenho certeza que Deus se alegra quando você faz aquilo que Ele manda. O que você faz que Deus sorri? O que você tem causado em Deus através dos seus dons? Essa é a pergunta que fica para nós pensarmos. Para refletirmos e praticarmos. Resgate a consciência que o fim está próximo. Engajamento em uma comunidade cristã relevante é fundamental na medida que o dia do fim se aproxima. Não tem apenas um conhecimento teológico que o dia está próximo, mas também use esse conhecimento na prática, se engajando, vivendo como se fosse o último dia. Ninguém aqui está pedindo para você largar família, largar pia de louça desse tamanho lá em casa,
né? É Deus, família e igreja. O problema aqui é Deus, família, compromisso, tantas outras coisas, tal. Se sobrar um tempinho, Deus fica lá para a comunidade local. Segundo, resgate o compromisso do amor. O amor uns pelos outros é essencial para juntos construirmos uma comunidade de fé autêntica. O amor é essencial. Terceiro, faça Deus sorrir. Engaje-se, exerça o dom que Deus lhe deu em uma comunidade, viva ela, edifique os outros. Não vamos, todos nós, sermos uns consumidores de igreja. Vamos nos engajar, vamos viver. Como eu disse, dependendo do número que tiver lá querendo se engajar, nós já vamos ter uma reunião semana que vem. Então eu espero que, se essa palavra de Jesus falou com você, ninguém vai pedir algo para você que você não possa fazer. O convite nosso é você viver a igreja. E o maior exemplo, voltando, é Jesus, que morreu por nós para perdoar os nossos pecados e falou que o Filho do Homem veio para servir e não ser servido. Amém? Amém? Vamos orar? Vamos fechar os olhos? Ó Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Ó Pai, quantas vezes pecamos contra Ti em desobediência, negando, Senhor, o exercício daquilo que o Senhor nos deu. E quando nos recusamos a isso, nós pecamos contra Ti, Senhor. Nós ofendemos o Senhor. E é a Tua palavra que pode causar efeito. Não é persuasão, não é eloquência, não é nada disso. É a Tua palavra, essa palavra poderosa, que pode causar efeito, Senhor, em nós. Então que essa palavra venha, Senhor, tocar aqueles que serviam e deixou de servir, tocar aqueles que nem iniciaram talvez nisso. Ó Deus, estamos aqui para viver como uma comunidade relevante de fé bíblica, autêntica e atuante na missão. Então, em nome de Jesus, Pai, desperta-nos, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus.